3 ETFs e ativos para ficar de olho em junho. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e você pode acessar aqui esses estudos pelo Panorama Resultado Capital através ali do link da descrição, é grátis, tá certo? Então, o primeiro dos ativos aqui é o Bitcoin. Eu falo bastante do Bitcoin no canal e especialmente em junho, eu imagino que seja mais importante ainda olhar para o comportamento dele. E eu já vou explicar o porquê. Esses vídeos que eu faço do 3 ativos para olhar no mês seguinte, eles não têm o intuito de adivinhar quais os ativos que mais vão subir. Vou deixar isso bem claro aqui. Eu não estou preocupado em, o Bitcoin vai subir muito, eu vou botar na minha lista. Não, não é isso. Efetivamente eu faço esses vídeos da lista e eu realmente acompanho os ativos que eu falo, tá? Porque na minha opinião, para o mês que está por vir, esse comportamento desses ativos vai dizer muito sobre o mercado, na minha opinião. Então, claro que tem vários ativos que eu olho, não são só esses, mas efetivamente esses aqui, eles vão dar sinais interessantes do que o mercado está achando, o que ele está se comportando, tá bom? E já comenta qual desses aqui você tem em carteira ou qual deles você vai ficar mais de olho a partir de junho. Bom, então qual que é a questão do Bitcoin que eu acho tão importante assim a gente acompanhar, mais ainda em junho do que nos outros meses ou em outras situações? O que acontece com o Bitcoin? É que basicamente aqui nós estamos aqui já chegando em regiões de topo histórico novamente. Ele rompeu alguns dias aqui, efetivamente ele rompeu, ok, voltou um pouquinho, tá fazendo pullback, né? Muitas vezes, pegar o semanal aqui, ó, olha lá. Então muitas vezes ele para aqui, às vezes ele fica de lado um tempinho, né, que a gente fala, depois de uma pernada de alta ele lateraliza um pouquinho, dá umas escorregadinhas para depois romper com tudo. Anthony, você vai fazer o desenho para prever o futuro? Não, não é para prever o futuro, é para alinhar as expectativas. Quem não traça cenários se assusta quando algum cenário estranho acontece. Então, você sempre tem que traçar os dois lados. Ou então você tem uma paz suprema e não traça cenário nenhum e não faz nada. Eu acho admirável, mas eu particularmente encontro a paz traçando os cenários. Daí eu nunca me assusto, tá certo? Você tem que fazer você tem que se conhecer como investidor, né? Você tem que fazer o que te atende. Para mim aqui, se eu traço os cenários, eu sei que ou ele vai subir ou ele vai cair. Aí eu analiso e não me assusto quando ele anda, tá certo? É lógico que eu não acerto os pontos perfeitos, eu nem tento fazer isso, mas vai me dando clareza ao longo das análises. Então qual que é a questão aqui? O Bitcoin ele tem aquele delayzinho em relação ao gráfico M2 de liquidez, né? Então tem uma promessa aí de fundamento para o Bitcoin subir um pouco mais ainda no curto prazo pelo menos, tá? E o meu ponto aqui não é nem sobre o Bitcoin subir ou não, tá? Tem gente que diz que ele vai subir, sinceramente não me preocupo muito porque a gente foca muito em longo prazo, então com toda certeza aí, não vou dar certeza absoluta, mas é extremamente provável que ao longo dos anos o Bitcoin enfrente quedas de 50% novamente. Só não sei quando isso vai acontecer, mas em algum momento ele vai acontecer, porque ele é volátil por natureza. Tá? Mas o meu ponto aqui, que acho que é interessante você avaliar também, é justamente esse ativo aqui, né? Não é um ativo, é mais um indicador, que é o BTC.D. O que é o BTC.D? É a dominância do Bitcoin. Então qual que é o meu ponto aqui para junho, que é uma coisa que eu estou começando a acompanhar um pouco mais de perto, ficando de olho. O que acontece, né? O BTC.D é a dominância do Bitcoin, tá? Então é quantos por cento do market cap o Bitcoin ocupa. Aqui não tá legal de venda, vamos fazer melhor. Vem aqui, ó, cripto, mercado. Aí beleza, abre aqui a aba do mercado, tem várias coisinhas, beleza. E aí tá aqui, ó, aqui tem o BTC.D. Aqui tem a dominância do mercado aqui do Bitcoin. Então ele chegou aqui a ter seus 64% agora em maio e ele já vem aqui caindo e corrigindo aqui, ó, para perto dos 63 e assim por diante. Só que essa dominância já foi até menor recentemente, né? Aqui em maio, ó, 62%. E lá em dezembro chegou a 55%. Por que eu tô falando tudo isso, né? Porque o preço do Bitcoin nas alturas, muitas vezes, pode puxar uma correção. Se houver correção, aí a gente tem que se perguntar o seguinte, para onde é que está indo esse dinheiro? Para o dólar novamente, as pessoas estão vendendo Bitcoin para comprar dólar, ou está indo para as altcoins. Ou seja, você entendeu a diferença? Porque assim, ó, se o Bitcoin cai e a dominância continua alta, quer dizer que o dinheiro foi basicamente para dólares. Por quê? Porque o dinheiro não foi distribuído nas outras altcoins. Entendeu a diferença? Agora, se o Bitcoin cai, mas o market cap fica parecido, fica igual, e a dominância dele cai, cara, quer dizer que talvez ali, lógico que tem que analisar várias coisas, tá? Tô simplificando. Mas muitas vezes, várias aqui tem o Others, né? A dominância do resto do mercado. Várias dessas outras criptomoedas agora estão ganhando market cap. Então pode ser que haja aí uma out season. Anthony, você acredita em out season? Cara, eu não gosto de fazer essas previsões porque
entendo que é um pouco complexo, mas eu acredito que é bom você sempre estar um pouco diversificado. Interessante até pela sua segurança como investidor. Então, o primeiro ativo aqui que eu estou muito de olho é o Bitcoin, mas não apenas no preço dele, se ele vai se valorizar um monte ou se ele vai cair um monte. Eu quero saber, em relação ao Bitcoin, como é que fica a dominância dele ao longo dos dias e dos movimentos, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Porque tudo indica que o Bitcoin, segundo a teoria de várias pessoas, algumas até respeitáveis, né, ele vai seguir subindo porque o agregado monetário M2, a quantidade de dinheiro no mundo aumentou. Tá? Então existe uma certa correlação disso, o ouro também. Ok. Se isso for verdade, o preço do Bitcoin subir, será que a dominância dele vai continuar subindo ou ela vai cair? Então tem vários cenários que a gente tem que ficar atento e que vai dizer muito em relação ao ciclo desse mercado. E quem sabe a gente consegue aqui pegar alguns sinais, não para comprar ou para vender, mas para ter noção aqui em relação ao risco. Olha, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais listas como essa. O segundo ativo aqui da lista, que eu vou acompanhar um pouco mais de perto, agora em junho, eu deixei aqui como exemplo o Small 11, tá? Mas basicamente os ETFs e os índices de Small Caps. Além do Bitcoin também, né? Tem tanto ETF hoje em dia de Bitcoin que eu preferi não citar nenhum para ficar mais neutro, tá bom? Mas tem um monte de ETFs que oferecem Bitcoin aí e suas variações. Aqui eu tô pegando o Small 11 porque ele é o índice e o ETF mais famoso, mas aqui qual que é o meu ponto? Cara, começou a sair muito print nas redes sociais dizendo assim: minha carteira de small caps valorizou 40% esse ano. O Small 11 se valorizou aqui, pô, é sacanagem, né? O 2025 aqui, ó, cravou na mínima do ano, né? Que loucura. O Small 11 se valorizou 30%. Pô, é uma boa valorização, né? Não vamos negar, né? 30% aqui em 6 meses praticamente. Beleza, legal. Mas qual que é o meu ponto? Eu não acho que você tem que olhar para o Small 11 e falar, pô, ele vai subir em junho. Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não me entenda errado. Eu quero saber aqui do Small 11 com a mesma ideia do Bitcoin. Então, eu gosto muito de analisar aqui esses índices de small caps como um termômetro e um achismo do que o mercado está começando a fazer em relação a risco. Por quê? Qual que é a tendência? O que geralmente acontece? Quando o mercado está mais propenso a tomar risco, eles compram aqui small caps, outros papéis que não são tão bons assim. Não que small cap é ruim, não estou falando isso, tá? Mas às vezes tem até outras ações aí que não são muito boas, mas tudo sobe, né? Tem ditado para isso, não vou falar aqui no YouTube porque eu evito falar palavrão. Beleza, agora qual que é o meu ponto? Se o gringo, principalmente, quem faz preço na bolsa é gringo, tá? Se você não sabe disso e investe em ações, cara, cuidado. Então, se o gringo, principalmente, e no geral aqui os índices de small caps começarem a cair, o que acontece? Aí a gente tem que analisar o Ibovespa. Se o Ibov tá parado segurando, cara, pode ser que eles só estão saindo do risco maior das small caps, talvez o Ibov continue bem ali no topo histórico. Porque o Ibov também tá no topo histórico, né? As small caps não estão no topo histórico, mas o Ibov tá, olha lá, pronto. Então, ó, o Ibov tá praticamente no seu topo histórico, né? Ali, muda um pouquinho e tal, mas beleza. Agora, qual que é o meu ponto? Se as small caps começam a cair, o Ibov começa a cair junto, será que não pode ser uma correção geral? Ah, Anthony, você vai esperar isso acontecer para comprar ou para vender? Não, eu não vou usar esse tipo de sinal para comprar ou para vender nada. Eu só estou usando esse tipo de leitura para avaliar cenários. Eu tento bater muito nessa tecla para a galera não achar que eu estou tentando adivinhar o futuro, tá? Então, de novo, são ativos que eu observo para traçar cenários e tentar entender os movimentos. Agora, se as small caps subirem muito, o Ibov subir muito, tudo continuar subindo, cara, pode ser que realmente o movimento continue por mais tempo. Pode ser que o mercado está tomando risco nas duas pontas, tanto no small quanto no Ibov, no mais arriscado, no menos arriscado, e talvez os ativos aqui se valorizando sigam aqui um movimento de alta maior. Então eu vou olhar muito aqui para small caps no sentido de termômetro de mercado brasileiro, principalmente um termômetro de risco. E lembrando que as small caps são bem mais voláteis do que o Ibov. Então, naturalmente, olha só, deixei aqui só desde 2025, né? O Ibov e as small caps, eles estão andando juntos em termos de correlação direcional. Mas as small caps estão mais oscilantes, né? Elas oscilam um pouco mais. Tá? É interessante, elas estão aqui acima já do topo histórico recente, já o Ibov está um pouquinho para baixo. Tem que ver realmente nos próximos dias. Tá? E no longo prazo, infelizmente, as small caps aqui sofrem um pouquinho aí. Tem que tomar bastante cuidado com esses setores aqui, que são um pouco mais concentrados e voláteis, para você não ficar enrolado aí, devolvendo as posições toda hora. Nesse sentido, o Ibovespa é bem mais seguro, porque ele é mais amplo, tem empresas maiores, empresas mais perenes, sabe? Você sabe, aquela história de sempre. E se você não sabe disso ou como montar uma carteira de investimentos,
focada em ETFs, todos comprados pelo Brasil, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva, eu te ajudo aqui com as carteiras recomendadas Resulta Capital. Todos os ativos são comprados pela B3, a carteira ela é diversificada, prática, inteligente, e você ainda tem acesso e suporte direto comigo ao longo da assinatura. Clica ali no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que está tudo explicado lá. Tenho certeza que alguma solução vai te atender. E o terceiro ativo aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Fiz questão de trazer ele justamente para reforçar essa ideia de leitura. O terceiro ativo que eu vou querer acompanhar um pouco mais de perto agora em junho é o RSP. Sim, ele não é do Brasil. Nesse caso aqui eu trouxe justamente para criar essa conversa com vocês, né? Eu evito trazer os ativos muito do exterior, porque às vezes a gente não tem acesso diretamente a eles aqui como um ETF, né? A gente tem uma solução aqui em BDR parecida, que é o BEQW 39, mas sinceramente eu nem sei se isso aqui funciona, tá? Por isso que eu evito falar de BDRs também, a questão de liquidez é muito complicado. Agora, mais importante do que o produto em si, a ideia é pegar aqui a leitura que o RSP passa para nós. O que é o RSP? Ele é o SP500 com os pesos iguais nos ativos. E por que isso aqui é tão importante, tão interessante no mercado americano e não tão interessante ou aplicável no mercado brasileiro, na minha opinião? Esses dias até respondi o Carlos, se eu não me engano, ele até perguntou, né, pô, se tivesse um Ibovespa pesos iguais e tal, a gente até tem, né, é o Bril 11, tem vídeo dele no canal, mas você acaba comprando umas tranqueiras, assim, de fundo do índice, e muitas vezes você não quer que tenha o mesmo peso do Itaú, entendeu? Ou o mesmo peso da Petrobras, assim, são escolhas, né, o investidor tem que escolher. Então, no mercado brasileiro, na minha opinião, não funciona tão bem. Agora, já no S&P, cara, para uma empresa entrar, vamos lá, meu amigo, vamos lá, vamos ser adulto aqui. Agora vamos falar verdades aqui nesse canal. Para uma empresa entrar no S&P 500, pode ter certeza que ela não é ruim. A última lá, a pior de todas, ela não é ruim. Ruim, ela não é, entendeu? Então, se você compra o S&P do modo tradicional, que é colocando pesos diferentes, conforme o índice manda, aquela coisa toda, você está mais exposto neste momento, agora, 2025, a empresas de tecnologia. Mais especificamente ali as Mag 7, Magnificent 7, as 7 magníficas. Então são empresas aí muito mais focadas em tecnologia e também que carregaram o índice aqui, ó, elas que puxaram ali o índice fortemente ao longo de alguns anos, tá? Isso quando você compra o S&P 500 normal, convencional, tá? Principalmente agora, mais recentemente, você pega aqui, ó, desde 2019, olha a diferença. O RSP aqui embaixo e o SPY aqui em cima. Aí você vai falar, ah, Antônio, mas o RSP é ruim, porque não subiu tanto quanto o S&P. Não é isso, cara. Essa pergunta, esse comentário, ele é inútil. Você tem que pensar, beleza, o SP500 atualmente tá muito mais exposto em tecnologia do que em outras épocas. Enfim, é assim que ele funciona. Goste você ou não. Se você não gosta, vai de RSP, por exemplo. Beleza. Mas qual que é o ponto aqui? Qual que é a leitura, né? O RSP, ele tem as empresas com os mesmos pesos. O SPY, o SP500, ele tem as empresas de tecnologia com mais peso. Então, qual que é a sacada? Quando a gente vê o SPY subindo, mas o RSP meio parado, isso é um sinal para nós de que quem está carregando essa alta, e geralmente é uma alta pequena nesses casos, tá? São as ações de tecnologia. Ou seja, é uma alta concentrada, é uma alta nichada. Isso pode dar alguns sinais para a sua leitura. Agora, quando o SPY sobe e o RSP sobe junto, geralmente até em mesmas proporções em alguns casos, quer dizer que não foi uma alta puxada apenas pelas empresas de tecnologia, foi uma alta generalizada do mercado. Isso pode muitas vezes sinalizar um movimento aí um pouco mais sustentável, talvez. Claro que se for um movimento no topo histórico de exaustão, pode ser que seja tudo stop de vendido, tá? Esse é o termo certo. Não costumo falar muito, mas esse é o termo certo. Então, qual que é a ideia aqui de acompanhar em junho, e talvez até mais do que junho, né? Não é só um mês cravado, mas é justamente acompanhar agora um pouco mais de perto a questão aqui do RSP e do SPY com os próximos movimentos deles. Já falei aqui no canal algumas vezes, essa alta bem forte que a gente teve aqui do S&P, desde aqueles fundos das tarifas de mais de 20%, já deixou ele praticamente aqui no topo histórico, tá? E se os índices vão para o topo histórico, é um momento muito, muito interessante para ver essas diferenças, né? Será que o RSP foi junto para o topo histórico ou será que ele ficou parado? Isso muitas vezes dá sinais dos mercados que estão carregando eles. É claro que você também pode fazer as análises por setor dentro do S&P, tá? Também é uma forma saudável de você fazer essas análises, mas aqui para esse vídeo eu tentei trazer uma coisa um pouco mais simples, tá certo? Um pouco mais direto ao ponto, que também vai te ajudar a fazer a leitura, tá bom? Aqui só para você ter noção,
do que eu tô me referindo, tá? O RSP é esse gráfico de candles e o SPY é a linha rosa, beleza? O que a gente percebe aqui? O SPY, ele fez topo histórico aqui, ó, justamente nesse ponto aqui, entre fevereiro e março de 2025. Ele fez topo histórico aqui, tá? Beleza, mas nessa época, olha só, o RSP já estava aqui embaixo. Notem, o topo histórico do RSP foi lá atrás em dezembro. E o topo histórico do S&P, olha só, ele aumentou. Então aqui a gente já tinha um primeiro sinal de uma certa divergência entre o S&P convencional, com as empresas de tecnologia dando mais peso, e o RSP, ou seja, o mercado geral com os pesos iguais. Então, isso aqui é leitura, isso aqui é um pouco complexo, talvez eu não deveria ter trazido esse exemplo, não sei se a galera vai entender. Mas basicamente aqui a gente estava já vendo aqui alguns sinais de que o S&P estava sendo muito carregado pelas empresas de tecnologia, tá? Já o RSP, que ele nos mostra que, cara, as empresas de tecnologia ajudaram a ele a valorizar, ok? Mas todas as outras não acompanharam o passo delas, tá? Senão ele teria rompido o topo histórico também. Essa aqui é uma das leituras mais práticas e rápidas que você consegue fazer em relação a esses dois mercados, tá? E aí vai justamente de você entender se são as empresas de tecnologia ou não e o contexto que elas estão inseridas, para você traçar aí cenários e entender aí se os movimentos podem continuar subindo muito, caindo muito e assim por diante. Então é isso, esses são os três ativos, basicamente os três ETFs. Dei até aqui alguns bônus aí, alguns brindes. Tentei dessa vez trazer uma ideia um pouco diferente de análise, algumas coisas um pouco mais aprofundadas que eu acabo olhando. Não conto muito por aí, mas eu acabo acompanhando essas coisas. E claro, né, se você acompanha os mercados e o desempenho das bolsas através de índices e de ETFs, você já está melhor do que grande parte dos investidores, tá? É a forma mais inteligente de você acompanhar mercado e ler mercado. E aí, claro, se você quiser investir dessa forma, através de ETFs principalmente, também é muito bom e tem diversas vantagens. Na minha opinião, errado mesmo é quem fala mal de ETFs. Eu costumo dizer que quem fala mal de ETFs ou é burro ou mal intencionado. E eu explico melhor essa afirmação nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.